A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui em mais uma parábola, mais um episódio aqui do Renascidos Cast, onde vamos estar trazendo essa parábola. E hoje, ela é a parábola ali que vai contar a história, né, de um homem ali que planta a sua semente, como muitos outros, que nós já falamos nesse sentido também, porque o Senhor Jesus contou muitas parábolas nesse estilo. E hoje aqui vamos estar lendo mais uma. Nessa hora passar a palavra para Biel, que está lendo aí. E diz o seguinte: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra, quer ela esteja acordado, quer esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E aqui, irmãos, como Biel leu, já no primeiro versículo, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. E ali essa semente, para estar produzindo vida, ela tem que morrer para que cresça esse fruto, né? Para que cresça o broto. E assim, diferente, né? Na nossa vida, o Senhor, nós temos que morrer, nós temos que matar os desejos da carne, tudo aquilo que a nossa carne deseja. Você sabe que ali os desejos de ira, de excesso de raiva, ali o orgulho, ali a inveja, ali a imoralidade, tudo isso não pertence ao Senhor, né? E ali, infelizmente, por conta do pecado, nós já viemos com tudo isso. Algumas coisas mais fáceis, outras mais difíceis de ser controlada em nós, mas cada um com sua dificuldade e cada um tem um pouco disso. E tem que matar essas coisas para que possa crescer a vida do Senhor em nós, né? E a gente vê, né, que nós temos a responsabilidade, né, da gente estar ali semeando essa semente, ou seja, de estarmos pregando a palavra do Senhor, de estarmos evangelizando, porque essa semente, irmãos, é a palavra do Senhor, né? É estarmos ali falando em tempo e fora de tempo, assim como Paulo ele fala para Timóteo, e essa é a responsabilidade nossa. Porque, se me puder me corrigir, não sei se eu não me lembro, em Ezequiel, que Arthur sempre falava, né? Se alguém está fazendo algo errado, você deve orientar, porque senão o sangue dele vai cair sobre você. E assim, irmãos, não podemos ter medo de falar a verdade. A verdade falada com amor, sim, mas a verdade tem que ser dita. Ou seja, essa verdade é a palavra do Senhor. E como nós temos que estar atento a isso, irmãos, para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas possam conhecer a verdade e que essa verdade possa vos libertar, né? E o que me chama também a atenção nesse versículo é que quantas das vezes a gente ali, às vezes, tem a coragem de, às vezes, até falarmos, como o David falou bem, da questão da raiva, a gente falar ali alguma coisa que não deveria ser feita, falada, melhor dizendo, a gente ali falar uma bobagem, a pessoa ficar triste por causa da gente, mas quantas das vezes a gente ali tem vergonha de falar do Evangelho, de falar de Jesus, o quanto Jesus é importante para nossas vidas, para a vida de cada pessoa, né? Porque sabemos que Jesus, ele não só serve aqui para a nossa vida aqui na Terra, mas como eternamente. Então que a cada dia mais, né, a gente possa estar falando de Jesus para nossa família, nossos familiares, nossos amigos, e a cada dia mais, né, buscar a viver essa palavra. Porque Jesus é o nosso Salvador e a gente um dia há de prestar conta de tudo que nós fizemos nessa terra. E é isso que as pessoas precisam saber, que Jesus não veio só para salvar, mas ele agora vai vir para julgar, para levar o seu povo, né? Pode ler o próximo, 27. E o versículo 27 vai dizer o seguinte: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, irmão, quando nós lançamos a semente, a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente não sabe ali como a pessoa vai ter aquele resultado sobre o que a gente falou, né? A gente pode falar ali a vez do perdão,
A gente às vezes não sabe se a pessoa é fácil de perdoar ou não. A gente pode falar ali que Jesus ama ela, mas às vezes a gente não sabe como se ela se sente amada. Mas quando a gente fala para ela ali, mesmo a gente sem saber o que é que ela passa, Jesus ali vai germinar aquela semente, vai fazer com que a pessoa reconheça o quanto ela necessita de Jesus, o quanto ela precisa perdoar, ser perdoada, e a cada dia mais, né? A gente não desanimar, porque a gente sabe que os resultados, ele não vai vir assim visível, né? Geralmente, a gente não vai ver na mesma da hora, mas que a gente possa não desistir das pessoas. A gente não possa só porque a pessoa ali não fez como a gente falou, naquele momento quando a gente falou para ela, mas que a gente possa continuar em oração, sempre que puder compartilhar algo que o Senhor já falou conosco, uma experiência, para que essa pessoa possa também estar evoluindo, está crescendo na presença de Deus, né? E uma coisa interessante que tu falou, né? Porque ele vai dizer que quer esteja acordado, quer esteja dormindo. Ele não sabe como isso acontece, né? Ela está crescendo ali. E a gente vê que muitas vezes, quando a gente chama alguém para a igreja, ou quando a gente continua orando por uma pessoa, e talvez a gente possa ali não ver uma melhora, possa não ver um resultado visível. Mas nós temos que crer, né? É como meu pai falou, a palavra que a gente leva, a gente tem que levar, a gente tem que crer que aquela palavra pode transformar aquela pessoa. Porque, irmãos, a palavra do céu ela é poderosa, ela é libertadora, ela é a verdade que salva, que transforma, e que nós possamos continuar crendo. Talvez você tenha orado pelo seu esposo para que ele se converta, talvez você tenha orado para que sua mulher se converta, vice-versa, por seus filhos ou algum parente seu, pelos seus amigos, pela cura de alguém, seja o que for, irmãos, possamos continuar a crer, possamos pedir com fé, possamos crer que o Senhor lhe pode fazer a obra. Talvez, como o Júnior falou, talvez não estamos vendo nada, mas mesmo assim, irmãos, possamos crer que o Senhor está agindo em nossas vidas, né? Continua agindo na vida daquelas pessoas, né? E uma coisa que eu acho interessante é que, como os meninos falaram, isso aqui é sobre a palavra do Senhor, né? Sobre estarmos levando a palavra. E uma ilustração que, quando eu estava lendo, eu achei interessante, que isso é como ali, quando a pessoa posta um vídeo, hoje em dia, como nós postamos esses vídeos aqui para vocês. Ali nós postamos, e ali vai depender do algoritmo, vai depender ali da plataforma para entregar esse vídeo. E assim é a mesma coisa, a gente lança a palavra, mas vai depender se a pessoa vai aceitar ou não. Quando a pessoa aceita, ela vai fazer o que ela vai passar para o outro. É a mesma coisa, quando a gente posta um vídeo, a pessoa fica ali, assiste tudo, curte ou comenta, porque ali gostou, foi útil para ela, essa mensagem chega mais longe. Assim é com a palavra do Senhor também. Quando eu prego para Biel achou interessante, falou, isso vai me transformar. Ele não vai parar nele, ele vai falar para o outro. E assim prossegue, porque aqui ainda fala, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Então ali ele planta, e ali ele não sabe o que isso pode dar. Se vai ser 10, se vai ser 1, se vai ser 100. Mesma coisa quando a gente posta um vídeo, a gente não sabe em quantas pessoas pode alcançar, em quantas pessoas pode chegar. E assim é a palavra do Senhor, irmãos. Nós temos que falar, assim como nós aqui postamos, independente. Claro que ali muitas vezes as pessoas usam, vou fazer isso para ficar mais bonito, para chamar mais atenção. Mas assim também, muitas vezes, quando a gente fala para o Senhor, pois muitas vezes não faz uma apresentação, muitas vezes ali não canta um louvor, é diferentes formas para ver se ali de alguma maneira fala o coração daquela pessoa. E assim também, então, que nós possamos falar, né? Que ali como num vídeo, o algoritmo que delimita muitas vezes quantas pessoas vai chegar, ali o que vai fazer com que alcance mais ou menos é o coração das pessoas e o próprio Espírito Santo que convence, né? E a gente vê, né, que é tudo feito por etapa, né? Como diz aqui, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos enchem de espiga. E assim a palavra do Senhor ela vai crescendo em etapas, as pessoas vão sendo transformadas ali, pouco a pouco. Talvez a gente ache que demore, talvez a gente ache que está demorando demais para crescer, para que essa palavra ali seja brotada realmente naquele coração e dê frutos. Mas nós sabemos que não é etapa fácil, né, irmãos? É mais quando nós vemos assim
uma pessoa ali recém-chegada na igreja, ali é uma caminhada, né? Um processo, e ali a pessoa vai crescendo, essa palavra vai germinando no seu coração, e ali vai se tornando uma árvore que dá frutos, mas que a gente possa ter paciência, né, com o irmão, possamos ter paciência, sabendo que as coisas funcionam em etapas, em um processo, né? E pode ler o 29? Pode. Fala. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. E eu acho interessante, porque ali, enquanto a gente não fizer o que tem que ser feito nessa terra, ali, muitas vezes o Senhor não vai deixar com que nós vamos partir daqui, né? E aqui mostra isso, porque fala, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então ali é porque ele já está pronto, já está maduro, já está na hora. E assim é com a nossa vida aqui na terra. Se eu não me engano, ali o pastor até falou essa questão domingo, que ali a gente não vai sair daqui enquanto o Senhor não tiver ali cumprido a nossa missão, né? Então que nós possamos estar assim também, aproveitando, mas sabendo que o Senhor também está conosco ali, para estar ajudando o nosso próximo, para estar ali vivendo uma vida com o Senhor, em paz, ali vivendo no amor dele a cada dia, né? E o que me chama a atenção também desses frutos, porque Jesus fala que pelos frutos vos conhecereis, ou seja, é depois de um certo tempo, quando a gente a cada dia mais vai se aproximando de Deus, é que esses frutos vão ser vistos, né? E que a cada dia mais as pessoas possam ver esses frutos do Espírito Santo na nossa vida, a bondade, o amor, a compaixão. Ali, quando a gente vê ali uma ocasião de a gente poder humilhar as pessoas porque fizeram a mesma coisa com a gente mudar, pedir ali, liberar o perdão, a gente ali, de vez de fazer como as pessoas agiriam, a gente agir como Jesus age, deixamos frutos, irmão, a gente deixa um legado, o ponto das pessoas dizer assim, é porque fulano agiu desse jeito, ó, fulano realmente mudou, as pessoas não vão conseguir entender, ou às vezes achar uma loucura, até achar que nós somos besta, por achar que a gente está agindo desse jeito. Mas não é questão de a gente ser besta ou querer fingir que a gente é melhor. Não é questão de fingimento, mas é a gente ser algo que Jesus quer que a gente seja. Então esse é o processo. Às vezes ali vai demorar, porque infelizmente existem coisas na nossa vida que não vai ser mudada da noite para o dia. Tem manias, defeitos, pecados que pode levar meses, anos, 2, 3, a gente não sabe. Então, assim, quanto mais a gente entrega ao Senhor a nossa vida, aquelas áreas que nos tira da presença de Deus, você vai perceber que você não vai ter aquela alegria, você não vai ter aquele prazer de estar fazendo aquilo ali. Não é você ficar no remorso, pedindo perdão e fazendo, mas é você lutar, buscar a transformação para que a cada dia mais Deus possa arrancar aquilo pela raiz, ao ponto de você chegar e dizer assim, eu nem sei o porquê que eu estava fazendo isso. E isso vai deixar de fazer parte da sua vida, né? Eu acho que é isso. Alguém tem mais algo para acrescentar? Não. Isso, irmãos. Estamos finalizando esse podcast, né? Mais esse episódio. E assim como falamos dos frutos hoje, que ali o Senhor vai nos ajudar, que esse fruto ali vai ser lançado, vai produzir. E para isso, irmãos, me lembrei no versículo em Isaías 27, 9, fala, assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fique como pó de giz. Os postes sagrados dos altares de incenso não permanecerão em pé. Então, irmãos, para que a gente possa estar sendo esse fruto que vai dar em abundância, para que a gente possa melhorar, a gente tem que fazer ali, né, tirar o pecado da nossa vida. Não falo isso só para vocês, falo para mim também, porque o Senhor fala, vocês serão perdoados e ali abençoados, porém, quando fizerem isso, e que nós possamos estar assim, né, nessa hora, pedindo perdão a Deus e buscando. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que ali as dificuldades na sua vida podem não estar fácil, mas o Senhor está perto. O Senhor está perto de todos aqueles que invocam. E que isso sirva de palavra para mim, para os meninos e para vocês aí nessa hora que vocês estiverem ouvindo. E vou pedir os meninos, os dois, para estar orando aí, já para estar finalizando. Orar aqui. Meu nosso Pai, vai abençoando, Senhor, cada missionário, assim como foi falado hoje,
Que a tua boa semente, Pai, que essa semente, Senhor, possa ir brotando nos corações, Pai, de cada pessoa, Senhor, que os missionários têm pregado, Pai. Guarde eles, ajude eles, Senhor, a permanecerem fiéis ao Senhor. Todas as pessoas, Pai, que estão ali, Senhor, se converteram ao Senhor, e a gente vê tantos relatos de perseguição, mas que o Senhor dê força para que eles possam permanecer fiel ao Senhor, independentemente do que acontecer, Pai. Nos ajude também, Senhor, estarmos levando essa semente poderosa, estarmos pregando mais, estarmos vivendo, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai, sendo luz e a cada dia mais pregando ela, Senhor. Em nome santo de Jesus, amém. Querido Deus, nosso Pai, que o Senhor Deus possa estar abençoando cada um de nós, cada uma pessoa que estará vendo esse vídeo. Senhor, que a cada dia mais possamos amadurecer, possamos estar vivendo para Ti, obedecer a Tua palavra, que possamos pregar a Tua palavra também, não só ali levando a palavra seja texto, seja histórias, mas sim a nossa vida, Pai. Que as pessoas ao olharmos possam dizer que somos parecidos contigo. E que a cada dia mais o Evangelho não venha parar em nós, mas a cada dia venha ser espalhado para cada uma das pessoas. Seja ali pessoas que a gente às vezes não tem nem tanta intimidade, às vezes ali a gente não tem vergonha, mas que essa vergonha, Pai, não venha impedir de estarmos ajudando os nossos amigos, as pessoas, de abrir os olhos, de enxergarem os reais valor que está te servindo a juntar tesouros no céu, Pai. Senhor, desde já eu quero te agradecer por este momento de estarmos aqui, de falar de Ti, Pai, para essas pessoas, e que a cada dia mais as pessoas possam ser mudadas, venham ser transformadas para a honra e glória do Teu nome, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. E assim, irmãos, terminamos mais esse episódio. Que o Senhor abençoe vocês. Os meninos hoje não puderam estar participando, Arthur e Titi. Arthur está viajando ali. E acredito que talvez mais alguns 2 episódios ele não vai estar ainda. Mas se Deus quiser, logo estará participando. Fique com Deus e até a próxima.